Se ela entrar à tarde, antes, depois, nós convidamos a abrigar ela. Aham, Muito bom. Nós vamos na última parte dessa jornada com Jó. aham, Vamos lembrar que Jó explora uma fé diferente à fé de Abraão, né? O que acontece quando as bênçãos já recebidas são retiradas. E também com uma ponte simbólica entre duas escolas de pensamento, de Provérbios e Eclesiastes. Como que chega nessa conclusão? Qual que é a oscilação que tem Jó? E a pergunta principal é por que esse sofrimento aqui vem à raiz do que eu estou passando e vivendo, como que eu posso fazer sentido dele? E mais importante do que tudo é, Senhor, me sinto abandonado. E os amigos, obviamente, estão tentando procurar explicar o porquê do sofrimento, a raiz de cada manifestação oral de Jó com respeito a Deus. Então vamos ver como que aqui Jó, incrivelmente, passa de ter, digamos, no início, uma fé simples, uma fé íntegra, mas ainda nada provada, por se dizer assim, né? uhum. Em João 21, ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, parecia como que uma fé amadurecida, mas, na verdade, essa fé amadurecida só acontece muitas vezes quando as coisas não fazem sentido. Porque parte do desenvolvimento humano é que, quando somos crianças, confiamos, amamos, obedecemos, mas quando uma criança tem que ver que o seu mundo ao redor começa a se desmanchar, é aí que, então, dá partida a se questionar como que essa fé pode se sustentar quando não tem nada, bênçãos nenhuma, por se dizer assim, para nutri-la. Então, a pergunta realmente que, dentro das camadas de Jó, posso fortalecer a minha fé em Deus sem ter bênçãos como parte de uma obediência? Apenas só no relacionamento. E Jó, no versículo 3, já começa a nos mostrar o que ele pensa. No capítulo 3, Arilano. Isso, no capítulo 3. E vamos só tocar alguns versículos para passar. Tá, peraí, deixa eu ir no 3. Aqui, Pode ler o versículo 3, por favor? tá, peraí. Uhum. Diz assim: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Isso mostra uma parte muito vulnerável de Jó. Pereço o dia que eu nasci. Chega um ponto do sofrimento que ele realmente desejaria não ter nascido. Ele No versículo. está amaldiçoando o dia que ele nasceu? Uhum. Essa é a parte mais interessante, porque nos mostra um Jó muito mais humano do que muitas vezes simplificamos as histórias dos profetas, acreditando que foram E homens sem problema nenhum, entendeu? Sem desvio de fé, sem nenhum tipo de oscilação. Então, vamos ver aqui no versículo 11 do mesmo capítulo. Ele continua nessa oração que ele faz a Deus. por que não morri eu desde a madre, e ao sair do ventre não expirei? Nossa, Jó está bem amargurado. Completamente. E, Uhum. obviamente, o sentimento de abandono que mais aflige ele. Não a pessoa pensa, é porque foram retiradas essas bênçãos de ter riqueza, os filhos morreram, com certeza. Mas a pergunta seria, o que significava para a fé dele o fato de ser testado ao limite nesse ponto? Agora, não queremos nos ver longe de Jó, queremos nos ver como parte dele, aonde provavelmente passou algum momento onde contemplamos não com essas palavras, mas com esse pesar de dizer, nossa, por que eu estou com vida? Dói muito. As minhas capacidades físicas já não me permitem me alegrar, agradecer. O que você acha, minha irmã? Eu acho que Jó está bem, na linguagem de hoje, ele está bem
deprimido, bem depressivo, Uhum. bem negativo e tentando entender, né? E Uhum. lamentando que, que ele não tivesse nascido morto. Sim. Sim, e essa parte aqui é a nova fé precisa de a fé anterior morrer. São camadas como uma semente, onde o mais novo, então, tem que vir a partir do mais velho. E nessa crise existencial é onde que começa a brotar uma nova forma de fé. Então, obviamente, tem pessoas que vão dizer, bom, como que resolvo isto? E por que que é o que? Não, não, não. A fé amadurecida não nasce quando tudo faz sentido. Ela nasce quando quase nada começa a fazer sentido internamente. Aqui não estamos falando sobre detalhes de doutrina e que diz na escritura, não, 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 não. Nós estamos falando aqui da essência da existência humana como filho de Deus. Para a nossa percepção, a diferença dos nossos irmãos muçulmanos e judeus, é se dizer, se Deus é um pai amoroso, por que que me acontece isso aqui? Né? Por que que muitas pessoas perguntam por que que pessoas boas têm que sofrer? Uhum, exatamente. E os amigos de Jó observam aquilo e dizem, não, eu vou te explicar. É porque assim foi revelado que tem que ser, né? O primeiro amigo do de Jó fala exatamente sobre isso. Ah, porque as tradições nos indicam que provavelmente você pecou, provavelmente você está sofrendo, né? Ah, Zofar fala é que Deus é justo e você sofre, então você merece aquilo e você, olha só, você poderia sofrer ainda mais. Então fique grato. Mas nos disse aqui Jó que tem um limite humano até onde a nossa gratidão pode ir. Não pode ser parte contínua de uma gratidão ainda na miséria. Ele diz, até aqui eu cheguei, realmente esse é meu limite, não entendo, não gostaria de viver. Né? Isso é a parte mais interessante. Pessoas, quando elas chegam totalmente abatidas, dizer para mim, não é que seja necessariamente eu deixar de acreditar em Deus, é que meu limite já deu sobre eu ficar com uma cara boa, sobre eu ficar grato nesse sentido. O que você acha, minha irmã Lígia, sobre aquilo? Irmã Dri, que bom que você está aqui conosco. Então, vemos como o Jó começa a oscilar, porque o mais humano, essa maravilha do ser humano, e é uma coisa que internalizamos completamente errado, com sentido de vergonha. Oscilar, então, parecesse que não tenha que ser abraçado. Oscilar, retroceder, avançar, se lembrar, se desesperar, ter esperança, dúvidas, confiança. Isso acontece independente do idealismo em cada um de nós. João então faz a pergunta incômoda: Deus se avergonha desse tipo de situações, desses oscilamentos, ou se maravilha exatamente por aquilo que eles são? Formas de desenvolvimento dentro do mistério dele. Os amigos tentam dizer, o último ali o diz, o sofrimento está te ensinando, provavelmente Deus está te mandando essas provações para te ensinar. Mas nós, leitores, sabemos desde o primeiro começo que esse não foi o propósito de ensinar o Jó. Ou seja, que acontece aquilo independente das razões principais, o qual é muito importante. Ah, então, a fé amadurecida não nasce quando tudo faz sentido, ela nasce quando as coisas não começam a fazer sentido. E para Jó desejar não ter nascido, então vem a primeira oscilação. Vamos para Jó 13:15. Minha Madrid, eu vou fazer você aí, deixar aqui. 13:15, não estive errado. Ah. Bom, vamos ver primeiro. Ô, Arilan, Oi. na aula anterior, que eu Hum, não estava, hum, mas eu assisti, né? Eu percebi que já aprendeu, porque
era 4 amigos que ele tinha, que estavam ali com ele, cada um disse uma coisa, de acordo com o seu entendimento, né? Uhum. E não, é, não que tudo que os amigos falaram, pelo que eu entendi na aula, tudo que eles falaram, não tudo que eles falaram era uma falácia, mas tinha muita verdade em algumas coisas que cada um deles falou, fez algum sentido, Uhum. né? Parece que principalmente o último, que deu conselhos mais sábios, que falou coisas mais bacanas para Jó. Mas cada um que falou, a gente pode tirar algumas verdades salpicadas ali. Não que tudo era verdade, que tudo fazia sentido. Uhum. Foi isso. Concordo, exatamente. Certíssimo. Jó aprendeu com eles alguma coisa, ou Jó já tinha todo o conhecimento que os 4 tinham? O que eles advocavam era, Jó, você sabe dessas coisas, você lembre, né? É irônico que você esquece agora que você está sofrendo daquilo que você ensinou. Mas Jó fazendo uma introspecção, ele diz, mas eu não, vocês estão insinuando que eu pequei, porém eu estou recebendo esse tipo de situações. Eu não pequei. Pelo menos não estou dizendo que não tenho pecado. Eu estou dizendo que o que está acontecendo não é proporcional a alguma coisa que eu devia ter feito. Uhum. Então ele refutava completamente, embora tinha verdades nos argumentos deles e eram mal aplicados, ele não aceitava. E aos poucos, assim, a amizade entre eles ficou difícil, porque até ele responde no versículo 13, né? Sois inventores de mentiras. Falai-vos, né, perante mim. Isso. No versículo 4. Ah, médicos que não valem nada. Quem dera que vos calasses de tudo. Né? Ou seja, nesse sentido, já essa insinuação constante de que ele era pecador, né? Que ele estava escondendo o pecado, já tinha chegado a um ponto onde era assim, não dá. Vocês não estão me ajudando. Vocês estão defendendo as suas crenças mais do que tentar me ajudar. Tá. Mas são importantes ter esse tipo de conflito com os amigos, porque parece que então começa a filtrar quanto que realmente ele queria ter uma resposta de Deus. Porque vendo que os amigos não estavam nem perto daquilo que ele sentia intuitivamente, ele então consegue, como um gole de ar, responder para com Deus o seguinte, versículo 15. Minha irmã Adri, pode ler aí? Você dá para ver? Aham. Ainda que ele me matasse, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Muito bom. Então ele parecesse que a raiz também dessas constantes formas de interpretação dos amigos consegue então reafirmar uma postura de lealdade e de constância com Deus. No sentido de que ele não quer mais ser percebido por Deus de uma forma que seja desleal àquilo que ele está vivendo. Às vezes fazemos uma oração e falamos com Deus como se fosse o chefe do chefe. Queremos ser percebidos com muita humildade. Não, ele nos mostra aqui, fale com Deus do jeito que você se sente, fale com Deus daquela forma que só ele vai te entender. Então, os amigos viam aquilo como uma abominação. Como que você vai até xingar a Deus, né? Impossível. Mas ele faz essa questão de dizer, se tem alguém que pode levar a tua dor, teu ódio, tudo, é Deus. Então, ele começa a se reafirmar. Nada mudou, nada melhorou. Ele não disse, eu esperarei nele, porque as coisas melhoraram. Não. Ainda está ruim para ele. Uhum. Consegue purificar esse sentido, porque ainda que não faz sentido, não precisa que as coisas façam sentido, então, para ele permanecer em um relacionamento com Deus. Então, às vezes, a esperança reaparece antes das respostas. Vamos ver em Jó 14:14. Agora vamos para outro pêndulo. Vamos ver o que ele se questiona de aquilo que ele ensinou.
E tem É a João? Se disse João? 14 e 14. Mateus, Marcos, Lucas, João? João, isso, João 14 e 14. No seguinte capítulo. Ok. Posso ler? Por favor. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, é isso? Tá em Jó? João. Ah, não, Jó 14. 14. Ó, Desculpa aí. João 14, 14. Uhum. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Então, olha a pergunta. Ele podia perfeitamente decorar as respostas que ele deu por tantos anos. Mas a pergunta genuína é: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Olha, minha Franca, que bom que você está aqui com a gente. Oi, que bom ver vocês. Tudo ótimo. Atrasadinha, mas tô. Não, bom ter você aqui. Nós estamos falando sobre as oscilações mais humanas, que Deus incrivelmente mais abraça. Aqui, então, ele está parecesse como que duvidando da ressurreição. Realmente, será que vamos viver novamente? Como que é possível? Ele não está testificando, ele está até se perguntando se a certeza que parecia que ele tinha antes. Então, faz sentido. Tem conceito do evangelho que a gente pode até se requestionar, mas não com uma malícia, mas simplesmente como uma forma novamente de dizer, peraí, tenho que começar de zero. Será que é o que é? Será que esse lado é o que... Esse lado da vida realmente se alinha perfeitamente com essas bênçãos ou não? O que vocês acham até agora? Sem problema, Madrid. Sobre se perguntar novamente coisas que pareciam estar bem claras antigamente, né? Algum ponto no particular. Dentro da mesma fase da fé, um poderia dizer, bom, é óbvio que você vai se questionar porque você está machucado, você está miserável. Aqui nos permite ver outra coisa. Às vezes, ironicamente, dentro da miséria, vem uma lucidez. A lucidez é uma claridão que não tem respostas, mas que te permite ver acima de qualquer pessoa que tem decoradas as suas respostas em forma de testemunho. Porque não se apresentou nada que pudesse realmente antagonizar essa possibilidade de você estar errado. Então, quando todo mundo fala que é o que é, parecesse que é o que é, então o testemunho fica assim. Mas fica totalmente... Por nenhum momento, Jó, por nenhum momento ele não percebeu que ele estava sendo objeto de um... Não conseguiu para nada. Na verdade, ele estava em crise existencial de dizer, por quê? Porque ele vinha da escola de provérbios. Se você faz tudo certinho, você vai ser abençoado. E não teria nada. Você não pode passar por tribulações, como tudo, mas nada desproporcional ao jeito, ao ponto que ele está passando. Uhum. E o fato de ser tão exaustivo não dava forma dele nem ficar perto, nem os amigos dele também. Com a possibilidade de que tenha um sistema por cima dele muito mais complexo, onde o argumento principal é: será, Senhor, será Deus que os teus filhos olhem para você como se você fosse o Papai Noel, que só vai dar presente se você se comporta bem? Eles só te amam por causa disso. Não desejam nada, não seja bênçãos. Uhum. Eles se comportam como infantes. Eles não desejam uma fé amadurecida. Eles vão, então, ficar só pedindo bênçãos e falando obrigado. E no momento que você retirar essas bênçãos, você vai ver que ele não quer relacionamento com você. Ele simplesmente quer as suas bênçãos. Então, essa é a escola de provérbios que foi ensinada e que você não se ensina muitas vezes ênfase cultural. Não é outra coisa. Então, Jó nos mostra que ainda na miséria pode-se se requestionar princípios muito importantes do evangelho, porque vi uma lucidez aonde
a dúvida acompanha a fé. Embora às vezes se nos diz que a fé, a dúvida é o oposto da fé. Não, 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 não. A dúvida é parte essencial do desenvolvimento da fé. Se não existisse algum tipo de dúvida, nós estamos falando de uma dúvida que não vem com malícia e ressentimento, mas vem realmente com desejo de curiosidade e anelo. E Joseph Smith teria perguntado. Então a fé não é não saber, ou é ter uma noção de que existe um modo exato de conhecer as coisas sem ser totalmente racionais. A fé também é a capacidade de trazer a esperança com amor e complementar um novo sentido da vida espiritual. E acontece com Jó, ao ponto dele se questionar se realmente ele se a gente ia ressuscitar, que ele recebe ao longo dos capítulos uma certeza que vem dele após a crise. Jó 19, 25. Vamos ver, Jó 19, 25. Irmã Fran, pode ler para nós? Eu vou pôr aqui. Um segundinho. Posso sim. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Obviamente, você diria, ele está falando isso porque após a prova da tua fé. Era após a prova da fé dele? Não, vamos ler o 26. Qual que era a condição dele enquanto ele falou aquilo? Irmã, Fran, pode continuar, 26. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Ainda na minha miséria, ainda na situação tão ruim que eu estou, as minhas crises me permitiram me aproximar mais a ti como um processo totalmente independente do teu desejo principal, Deus. Ou seja, que eu consigo, como um ser autônomo, no uso do meu vidro, de me questionar o suficiente, mas querendo manter um relacionamento contigo, de poder saber que isso é verdade. E que assim que as coisas têm que ser, então tudo bem. Agora eu posso ter uma certeza que vai além da cognição, vai além do que faz sentido na mente. É incrível, porque ainda na minha miséria, ainda consumida a minha pele, ainda miserável como eu estou, agora eu sei que Deus vive. Então, nós estamos tentando ver aqui como que Jó está penulando totalmente, de desejar não ter nascido para ter um pouco mais de oportunidade de entender que ele vai esperar em Deus, para se questionar algumas partes da ressurreição, como para ter certezas. Sem ter um discurso desonesto com ele mesmo, dizer, não, é errado você questionar até se a ressurreição vem. É errado até se questionar mais pontinhos para você se você não parou de acreditar em Deus. Mais pontinhos para você se você não duvidou de Cristo e da sua ressurreição. Não. Jó nos mostra que isso de pontinhos ali é uma visão errada. É simplesmente faz as perguntas e se aproxima a Deus com um relacionamento que você não teria se não fosse através dessas crises. Pensamentos. Mimadri, o que você acha até o momento? Do que nós estamos falando mesmo? Eu estou ouvindo, mas eu estou pegando a água para molhar minhas plantas. Tá, peraí, deixa eu estou pensando aqui. Pode pensar ali. Pode pensar ali. Minha irmã Fran, o que você acha até agora? Algum pensamento que veio à nossa mente? Calma, esqueci que tá. Nós estamos falando, acho que, né, da fé, né, que às vezes que nem a escritura falou, que às vezes mesmo na carne, ou seja, ainda na terra, nós podemos sentir a influência ou estar conectado, ou eu conecto isso com revelação pessoal também, né? Não sei se concorda que está relacionado, mas eu acho que a revelação pessoal é o que faz a gente estar conectado, ainda na carne, com o Pai Celestial, né? Não sei, é o que veio na minha mente. Muito bom. Pergunta para vocês.
é errado, em um momento de miséria, ter saudades dos momentos bons que vivemos? Não, Tipo, falta de fé, é tipo olhar para trás que nem a esposa de Ló fez? acho que não. O que você acha, minha Lígia? É errado no seu sentido, na sua experiência de vida? Quando a gente está passando por determinado momento difícil, como Jó, Uhum. Jó ele era um homem de muitas posses, ele era um homem rico, né, de prestígio. E depois ele se tornou um miserável, né, Uhum. que cheio de chagas e de dores, de pobreza e de luto. Eu acho que não é errado ele olhar para quando ele era abençoado. Não é errado a gente olhar. Eu acho que o errado é a gente olhar, né, e maldizer o Senhor, né? E falar para ele, por quê? Por quê? Por que eu? Né? Por que eu tenho que passar por isso? Eu queria saber, é, não dá para saber, né? Quanto tempo Jó ficou nessa condição Uhum. de penúria? Foram 20 anos, 30 anos, 10 anos? Como é que foi? Porque ele amadureceu muito desde o início do capítulo 1, né? Quando ele perdeu tudo, família, os filhos e tudo, e a saúde, né? E aqui a gente vê que no capítulo 19 ele está com uma. Ele está amadurecido, né? Porque ele presta testemunho do Senhor, ele fala que ele acredita na ressurreição de Jesus Cristo, e que mesmo que ele morra, um dia ele vai ver, né, Deus. Então, eu creio que não foram meses que Jó ficou na penúria. Eu acho que foram anos, ou até décadas, né? Uhum. Porque até a mulher dele, ela ficou injuriada, né? Ela falou para ele, ó, amaldiçoa seu Deus e morre, porque as coisas não mudam faz tanto tempo, né? E as pessoas, quando tá nesse ciclo, elas perdem um pouco a esperança, a fé. E eu não acho errado você olhar para o seu tempo de felicidade, de bonança, de fartura e sentir saudade daquele momento. Eu não acho errado isso. Lindo que você falou, porque praticamente passou suficientes anos, provavelmente décadas, aonde ele então faz questão de se lembrar. E ele fala aqui: "Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, Uhum, como os dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas. uhum, Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre minha tenda." Uma parte interessante de Jó é que ele nos ajuda a entender que se tem alguém que pode receber todos os nossos sentimentos, seja como forem, é Deus. Ainda se parecesse que estamos amaldiçoando ele. Para os amigos de Jó, ele se expressar da forma que ele se expressou até agora, parecesse como que ele estava amaldiçoando Deus. Para Jó, ele sabia que o pior que poderia ser amaldiçoar seria ser indiferente a Deus. Então seria um diocídio. Você mata Deus sendo indiferente. Porém, o nível nível de amor, de ódio que você tem por Deus, só expressa o desejo de se conectar com Ele. Uma pessoa que odeia, que amaldiçoa a Deus, só mostra o seu desejo de se conectar com Deus. E nesse sentido, enquanto mais profunda seja a crise, maior é a epifania e o momento com Deus. Se você continuar com o desejo de ter um relacionamento com Ele. Então, nos mostra aqui que ficar de luto sobre as coisas e relembrar desses momentos bons não é uma forma de fraqueza, é uma face natural do desenvolvimento da fé de um ser humano. Não, eu lembro quando era tão fácil acreditar naqueles momentos. Agora é tão complicado e parecia como que fosse aquilo uma blasfêmia. Você não pode falar daquilo, não. Ah, mas agora entendo. O Senhor não diz
O Jó não para de se perguntar onde está a explicação. Ele simplesmente começa dizendo: aonde está a tua sabedoria, Senhor? Me diga. Porque preciso de profundidade sobre isso. Minha irmã Adri. Eu estava fazendo uma relação com o filho pródigo, né? Se bem que é diferente as situações, porque o filho pródigo, ele tinha para quem voltar, ele tinha o pai, né? Ele tinha o pai, por mais que ele foi embora e sofreu tudo que ele sofreu, sem dinheiro, gastou tudo, enfim, fez uma escolha miserável da vida dele, né? Ele tinha para quem voltar. Agora, Jó, ele já era um homem maduro, ele já era casado. Então, para que ele ia voltar? Para o Pai Celestial? Ele não tinha, eu acho, a família a quem se apoiar. E também, eu acho que ele teve muita fé. Igual a Lídia comentou que ele foram décadas, né? Imagina as pessoas. A gente tem altos e baixos, mas imagina as pessoas que só tem baixo, só desgraça na vida e ainda assim confia, espera. Então, acho que Jó é um grande exemplo pra gente, né? Eu fico também me comparando, porque eu tô cansada de esperar, né? A Fran, acho que também, né? O Green Card nunca chega, a gente fica, ai, será? Nosso futuro é tão incerto aqui na América, a gente fica, ai, será que é aqui que eu vou ficar? Será que vai acontecer? É muito incerto e isso cansa. Chega uma hora que a gente fala, nossa, tem que dar uma luz no fim do túnel, é ou não é, Fran? E daí a gente fica, a luz no fim do túnel tem que chegar. Então a gente tem que ter um pouco de perseverança e fé, né? Os governos mudam, a gente tem fé, as desgraças acontecem, a gente tem que ter fé. Então, assim, tem os altos e baixos na vida de todo mundo. Ah, eu não sou uma mãe boa, eu me sinto uma mãe horrível quando a minha filha tá rebelde, não vai para a igreja, eu acho que eu sou a pior mãe. Né? Que nessa semana meu filho não foi para a igreja porque não tinha nenhuma roupa que servia nele. Eu esqueci de comprar roupa para ele. Eu tô falando que mãe que eu sou, que eu não comprei uma roupa para meu filho ir para a igreja. Aí assim, aí a gente fica questionando, né? Fala, Senhor, né? Tem misericórdia, porque às vezes a gente erra, a gente tem os nossos problemas, e acho que a pior coisa é ficar se comparando, né? A gente tem que se comparar com o Salvador, né? Tentar ser melhor a cada dia e, e consertando a nossa rota, né? Voltando para o Senhor sempre. Lindo. Porque o que você me fala aqui, minha irmã, me faz focar que Jó não cresce porque recebe respostas, ele cresce porque continua conversando com Deus, enquanto as respostas não chegam. E se chegam, continuam conversando contigo, Deus. Eu converso contigo, Pai, de tudo. Da forma que eu sentir, no momento que eu sentir, eu converso contigo como ninguém. Eu me sinto, porque você me conhece como nem eu mesmo me conheço. E as bênçãos vão vir até mesmo pela graça de Deus. Nós vamos agora entrar na resposta dele. Mas meu relacionamento com ele tem que ser o meu primeiro modo de entender como que é meu desejo de conhecer a Deus. Mais alguém antes de entrar na última parte da resposta? Nós vamos chamar aquilo da resposta? Não? Muito bom. Então, vem a resposta de Deus, finalmente, após de tudo. A irmã Dri fala uma coisa com respeito ao filho pródigo. Vamos levar os 4 amigos de Jó, aquele que falava sobre revelação espiritual. Vamos ver que ele falava da revelação espiritual como uma forma de entender que às vezes as coisas podem estar erradas. Já foram reveladas coisas com a gente no passado? Claro. Mas não quer dizer que essa mesma revelação dada no passado provavelmente funcione sempre no futuro. As tradições já nos ajudaram a entender por que as coisas são feitas do jeito que são? Sim. Mas não quer dizer que a tradição vai explicar tudo. Deus pode nos castigar e podemos sofrer mais do que estamos sofrendo? Poderia ser pior nas nossas circunstâncias? Com certeza. Mas também não. Também não. Como diria Zofar. E Bildade e Eliú. Podemos aprender no sofrimento? Podemos. Mas não quer dizer que Deus está nos fazendo sofrer para nós aprendermos. Como pode? Tem várias formas que Deus vai se manifestar individualmente a cada um de nós. Finalmente, vem a resposta de Jó.
Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar com vocês um livro que eu estou lendo chamado Tatuagens do Coração. Esse aqui, eu sou fã dos irmãos cristãos católicos, que são jesuítas. Os jesuítas, eles, por muitos anos, a Igreja Católica Cristã, entendeu que tem diversas formas de vocações dentro do cristianismo e desenvolveu diferentes escolas com diferentes aptidões. Os jesuítas são treinados como se eles fossem militares. Eles podem ser mandados a qualquer lugar hostil para poder pregar sobre Cristo. Desde uma situação no Senegal de conflito de guerra interna e poder fazer questão de ser respeitado e de ser aceito, como uma situação política muito tensa, oposta a muitos ideais políticos na Bolívia, e poder fazer questão deles pregarem e sacrificar a vida até Cristo ser conhecido entre eles. Esse padre jesuíta chamado Gregory Boyle, ele se viu em Los Angeles, em um momento de Los Angeles, onde estava muito ruim com as quadrilhas, com todo tipo de mortes jovens, né? E ele fala uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que tem a ver com... Está em inglês, então vou ter que traduzir, mas desculpem se não fica fluido o negócio aqui. O pilar da minha imagem de Deus vem de parte de um amigo espiritual e diretor. O nome dele é Bill. Anos atrás, ele teve que tirar férias longas do ministério dele para poder cuidar do pai que estava morrendo de câncer. O pai tinha se tornado um homem fraco, dependente do Bill. Em tudo, ele não era o que ele já tinha sido antigamente. E a doença estava realmente comendo todos os músculos dele. Interessantemente, o papel ficou reverso, aonde o Bill, sendo filho, ia ironicamente cuidar do pai como o pai alguma vez fez pelo filho. Bill, então, colocava o pai na cama e lia algum livro até ele dormir. O pai. Exatamente o que o pai tinha feito por Bill quando ele era criança. Bill, então, pegava um livro para ler, uma novela, e lia para o pai até ele estar ali e ele fazia questão de dormir. Mas era mais complicado do que Bill achava, porque toda vez ele ficava só olhando para o filho e dando um sorriso. Bill ficava cansado e ele simplesmente pedia para o pai: pai, é hora de dormir, por favor, feche seus olhos. Pai, tem que fechar seus olhos. Era uma briga para poder fazê-lo dormir. Ele entendia, então, o pai do Bill tinha ainda, apesar da doença, tinha uma mente muito lúcida. E ele fechava os olhos e brevemente passava um tempinho e abria novamente um deles e ficava olhando o Bill. Aí quando o Bill reparava, dizia para ele: pai, por favor, feche os seus olhos. Aí o pai, então, se sentia na obrigação de fechar o olho, não passava nem 5 segundos e abria o outro olho devagarzinho. E ele ficava fazendo isso assim até passar o tempo, onde simplesmente, às vezes, o Bill ficava dormindo primeiro. Após o pai morrer, o Bill reparou que esse ritual de noite que ele fazia com o pai realmente era a história de um pai que não podia tirar o olhar do seu filho. Quanto mais Deus. Anthony de Mello escreveu: aqui quem te olha aqui quem te olha e não para de te olhar. Aqui quem dá sorriso quando você sorri e quando você está triste também. Deus está mais preocupado e mais ocupado nos amando do que preocupar formas de ele levantar a sobrancelha em desaprovação de nós. O amor constante dele realmente não é muito diferente daquela frase que ele falou para Jesus Cristo, falada para nós também. É aqui a minha filha, o meu filho, o qual eu me complaço. Praticamente, essa é uma forma fantástica de dizer que Deus, ele se manifesta de formas constantes, cotidianas da vida. E ele não vira o rosto perante a tribulação que nós passamos. Ele não pode tirar o olhar dele de nós. Vem a resposta de Jó, e ele faz uma forma muito diferente de responder do que Jó mesmo pensaria. Nós vamos então aqui, nós vamos embarcar na resposta, porque uma poesia é muito complexa, mas tem um propósito. Então,
finalmente Jeová, Deus responde. Não. Ah, tá bom. Muito bom. Então Deus, o Senhor respondeu a Jó. É no capítulo 38? Capítulo 38. Vamos lá. Irmã Lígia, pode ler, por favor, do 2 até o 5. Nós vamos ver poesia assim, vai falar um pouquinho de tudo. Irmã Fran, depois eu vou fazer que você possa ler para nós do versículo 6 ao versículo 9. E depois a minha irmã Dri, do 10 até o 14. Esse aí vai ser suficiente para começar com a resposta do Senhor. Enfim, vamos começar. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os seus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-nos saber se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Irmã Fran, tá aí. Dri, pode ler para nós, por favor? O 6. Se não estiver muito pequeno para vocês. Fran tá aí? Deixa eu ver. É o 7? Não. 6 ao 9. 6. Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? 9. Sim, por favor. Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? 10, continua? Sim, até o 10. Depois minha irmã. Aham. Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos? Muito bom. Fran, sua vez. Do 11 ao 15, vamos ler. Tá desativado o microfone. Desculpa, de novo. Desculpa, gente, é que eu tava umas panos na lavanderia do trabalho e eu tenho que lavar para amanhã, aí fui lá colocar na secadora. Nossa, estava ouvindo. E disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostrastes à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como barro sob o selo e se pusessem como uma veste. E dos ímpios se desvia sua luz, e o braço altivo se quebrante. Fantástico. Bom, vamos condensar isso daqui de uma forma que seja mais fácil para nós, hoje em dia. É poético e literalmente Jó, ele é permitido enxergar todas as coisas que Deus acomodou e providenciou e formou e organizou desde o começo. Mas não é para mostrar Jó de uma forma insignificante. Quem é você? Onde você estava quando eu fiz tudo isso daqui? Não. É para dizer, dentre todas as coisas que eu cuido, desde o começo dessa terra existir, desde o começo de separar a luz das trevas, a água da terra, você está aqui. Você faz parte do meu todo. Você fez parte desde a fundação da terra. E não só isso, ele continua e ele dá uma resposta para Jó, que eu acho que essa aqui é a parte, pelo menos algumas pessoas muito mais educadas do que eu, argumentam que é a resposta mais incrível que passa por cima de muitos de nós.
E essa parte daqui que diz: para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada e fazer brotar a terna relva, ou seja, a flora. Por que essa parte é importante? Porque diz: eu, Deus, conheço tudo, conheço até as partes onde não tem ninguém, onde ninguém tem consciência de que existe. Porém, eu ainda assim eu mando chuva para que elas possam florescer. Que parte de nós, que parte da nossa consciência, da nossa jornada, de quem nós somos, que não temos consciência de que está ali, Deus sabe e conhece. E ainda assim manda chuva, ainda ninguém sabendo. Isso daqui não é uma comparação de dizer: eu já te abençoei antes, e você vai ser abençoado. Não. Simplesmente está dizendo: eu te conheço, Jó. Conheço mais você do que você se conhece. Eu estou mais profundamente dentro de ti do que você dentro de ti. Jó, eu conheço você e todas as partes que você ainda não conhece de você mesmo. E não é só com você, com todos, e não só com todos, mas também da própria terra. Eu faço chover onde não tem ninguém, nos desertos onde não tem gente. E aquilo tem um impacto muito forte no Jó, porque ele começa a falar das coisas pequenas, das coisas grandes, do tipo de coisas que cada um ele conhece, e até onde ele conhece. Bom, isso deixa totalmente abismado o Jó, ao ponto onde ele, obviamente, ele diz: eu sou insignificante, Senhor. Eu sei, mas não com uma baixa autoestima, mas dizer: eu sei que tudo isso daqui e ainda o Senhor me considera. Ele não respondeu o porquê da situação. Se tornou irrelevante, se tornou irrelevante, o qual faz uma pergunta: será que tem respostas na nossa vida que procuramos e devemos procurar com diligência, com oscilações, com diversas emoções, mas que ao final das contas a resposta não vai ser necessária mais não. Mas precisamos entrar por essa jornada. Pensamentos de parte de vocês, o que vocês acham até agora? Eu achei interessante que fala, né, que é algo mais profundo, né, que às vezes a gente nem percebe, às vezes, porque a gente pensa de um jeito, porque a gente faz as coisas de um jeito, porque a gente toma decisão, porque a gente fica triste ou fica bravo, mas o Senhor, ele conhece até o nosso inconsciente, às vezes, quando a gente nem percebe, né, então, assim, tem coisas que acontecem que a gente não tem muita consciência do porquê que a gente, né, tá tomando uma decisão, mas eu acho que o Senhor, ele conhece a gente perfeitamente e, claro, que ele espera a nossa fidelidade, ele espera que nós passemos por essa vida que, na visão dele, é bem rápido, mas para nós parece um longo período, né, da nossa vida e de provação e tudo mais. Mas ele tem uma visão mais perfeita, né, de todo mundo, de todos nós. Uhum. É verdade. Eu tava aqui pensando. Quer falar? Pode falar. Não, pode falar. Eu tava aqui pensando que todo mundo aqui já voou, né, de avião. Então, não sei se provavelmente passou. 2 vezes, só 2 vezes eu voei. E você, quando ele tá numa altura que ainda dá pra gente ver a Terra, né? Eu gosto muito dessa parte que ainda dá pra gente ver, gente, a imensidão pra gente, a imensidão daquilo ali. Aquilo lá é um pontinho, se você for pensar no planeta Terra, né? Isso porque a Terra é mais ou menos 70% de água, né? Mais de 70%. Aí eu fico pensando, dá até um medo, assim, para pensar quanta água, quanta terra, e o que é a gente, aí eu paro para pensar, e que sou eu aqui, nessa imensidão? Nada.
Eu fico pensando assim, menos que areia, nada, assim, tipo, muito pouco. Mas é incrível como mesmo eu sendo, e não, como você falou, não é que ele tinha uma baixa autoestima, mas eu acho que é meio realista, se você parar para pensar, nossa, eu não sou nada. Assim, que é isso. Porém, eu posso ser tudo, porque eu sou uma filha, somos filhos de Deus, né? E a gente tem natureza divina. Então, olha só, a gente sai daqui para uma eternidade celestial, né? E aí eu penso, como aí eu estava olhando esses dias atrás, pensando, olha, dirigindo, estava viajando e olhando as pessoas, os carros, as pessoas e pensando, cada uma dessas pessoas é importante, tem o mesmo valor para o Pai Celestial. Como, assim, minha mente não consegue imaginar, né, a capacidade, a perfeição que Deus é, né, a grandiosidade. E aí eu fico pensando, ele é perfeito mesmo, né, porque mesmo eu muitas vezes me sentindo pequena, sozinha, ou não que eu me sinto inferior a ninguém, porque a gente sabe que somos, né, todos. Mas cada um está passando, tenho certeza. Cada um de vocês tem uma história. Cada um de nós tem uma história. A gente teve a vida foi com uma montanha russa, né? Uma roda gigante. Tem dia que a gente está bem, tem época que a gente está, opa, tá tudo indo bem, dá trabalho, família, a saúde. Mas aí, de repente, vem uma turbulência, ou de repente é só isso, como a Adri falou, a gente esperando, né, a documentação. É uma coisa que às vezes pega, ai, sim, quando? Então, assim, é uma coisa que incomoda todos os dias. Mas posso falar uma coisa? Quando isso estiver correto, quando for acertado, a gente vai ter outras coisas. Que a gente está vivo, esse é a gente tem que crescer, a gente tem que aprender. Não pode ser uma vida toda de perfeição e entre aspas, tá? Porque mesmo pessoas aparentemente que vivem super bem têm seus desafios. Mas por isso que eu falei que a história de Jó é minha favorita, tirando de Jesus Cristo, porque ele não perdeu uma coisa ou outra. Que aí fala assim, nossa, perdi uma pessoa que eu amo, perdi, fiz um investimento, abri uma empresa e quebrou. Não, com ele foi tudo. Tudo. E aí, você falou do tempo, né, Lígia? Quanto tempo? Não sei, mas com certeza para ele pareceu uma eternidade. E mesmo depois que ele conseguiu tudo de volta, digamos assim, né? Que ele tudo em dobro, com certeza ficou um buraco, assim, um vazio, aquele sentimento de. Porque, para mim, o pior de tudo é perder os filhos, né? Acho que filho não tem nada e comparado, na minha opinião. Por mais que ele tenha ganhado mais filhos, não substitui os que foram. Então, a dor, aquele buraquinho, aquela coisinha, até o dia que ele partiu dessa terra, não foi fácil, né? Lindo. Lindo. Analisa, o que você ia falar, por favor? Eu ia falar que, enquanto eu estava passando meus olhos aqui no capítulo 38, vendo o Senhor falar de tudo que ele fez, né? Eu lembrei de muitas vezes a gente acha que as nossas provações, nossos desafios, nossas dificuldades são grandes demais. E eu pensei em Joseph Smith também, quando ele estava na prisão, né? E ele indagou o Senhor, ó Senhor, onde você está? Onde é que está o seu esconderijo, o pavilhão que cobre o seu esconderijo, que não sei o quê. O Senhor aqui falou com Jó, falou várias coisas para ele, né? Perguntando onde, quando, para quê, acaso tu, onde está? Quando ele só falou uma coisa para Joseph Smith. Para Jó ele falou muitas coisas, né?
Para Joseph Smith, ele falou assim: és tu maior que ele? E quando ele disse para Joseph Smith isso, quando ele perguntou: Joseph, você é maior que meu filho, que sofreu muito mais que você, né? Então aquilo, assim como isso apaziguou Jó, e Jó falou: basta, eu não quero mais, tá tudo certo, Senhor, né? Joseph Smith também, quando o Senhor perguntou: és tu maior que ele, né? Aquilo aplacou o coração de Joseph, e isso aqui aplacou o coração de Jó. E muitas vezes a gente faz uma tempestade num copo d'água, né? Reclamando com o Senhor, indagando Ele, porque eu, ó céus e ó azar, né? Então seria bom se a gente pensasse em Jó, no que o Senhor falou para ele, e em Joseph Smith, o que o Senhor falou para ele, para que a gente pudesse também aplacar o nosso coração e falar: puxa vida, que miserável eu sou, tô reclamando à toa, né? Eu pensei em tudo isso enquanto eu passei o Adorei. olho aqui, enquanto eu escutei vocês falando, né? Tudo isso eu pensei. Adorei os comentários até agora de vocês três, obrigado. Esses comentários realmente não é tanto comentário como o que representa o comentário, de poder expressar e se sentir ouvido e ouvida. E, obviamente, a mensagem importante, com certeza, é aquilo que é transmitido. Vamos ver que Deus, então, ele não dá uma resposta com um sentimento de superioridade, dizendo: você não vai entender a resposta, meu filho. Não é isso. Ele não responde dizendo: depois as respostas vão vir. Não, não, não. Qual que é a resposta? Depois dele explicar tudo para Jó, do jeito que era a resposta que conhecia Deus que ele necessitaria, ele falou, ele responde no versículo 5, 42, o último capítulo. Ele diz: após de tudo aquilo que foi falado, com o ouvir dos meus ouvidos te ouvi, mas agora te vê o meu olho. O que quer dizer isso? Que no começo podemos pensar que Jó queria uma explicação do que estava acontecendo. Parcialmente é verdade, mas por baixo de todas essas perguntas não era por que aconteceu isso comigo, mas era: o Senhor me abandonou. Então, uma das queixas mais profundas de Jó não necessariamente são filosóficas, são relacionais, é de relação com ele. Vou para o Oriente e não te vejo, como dirá Jó 23. Para o Ocidente e não te percebo. Não te acho, Senhor, não te acho. Então ele não está perguntando, não posso, ele não está dizendo, não posso entender. Ele está dizendo, não posso te encontrar. Os amigos dão explicações do sofrimento, tem padrões, tem tradições, tem perguntas, tem propósitos. Todos eles respondem um porquê, mas Deus não responde o porquê, ele responde aonde. Aonde de tudo que eu cuido, aonde você está? Você está aqui. E eu sei que você está aqui, eu sei o que você está passando. Passa a questão de se expressar do jeito que você quiser, mas continua conversando comigo. O medo maior de Jó era se sentir fora da atenção de Deus. Então, a resposta de Deus é quase daqui do universo. Aonde você acha que eu sei que você está? Não sei, mas agora meus olhos veem. Eu sei que o Senhor está aqui, está me olhando. Não sei por que tudo, mas por alguma razão essa resposta é suficiente. Dentre tudo que se cuida, Senhor, eu estou aqui. Então, isso não veio após a prosperidade, veio bem no meio dessa prosperidade, no meio dessa miséria. Porém, então, não preciso, ele muda de preciso de uma explicação a eu encontrei a Deus. Encontrei a Deus. Como que eu encontro a Deus no cotidiano do dia a dia? Como que encontro a Deus no cotidiano do dia a dia? Vou compartilhar uma pequena história que nos sugere que Deus sempre tem um líder espiritual que não faz parte do catolicismo, mas que ele faz parte de várias orientações, que ele diz: Deus sempre maior do que Deus.
Quando queremos colocar no pombeiro a Deus, uma jaulinha, e definir a Deus com fórmulas e como ele age, e ter tudo ele mapeado, Deus nos mostra que ele é maior do que aquilo que pensamos que é. Sempre maior, e nunca vamos poder colocar ele num conceito de como que ele tem que agir e por que ele tem... Não. Mas uma coisa importante, ele pode se manifestar da forma que ele quiser. Tem um hino que nós amamos, que é Deus, Jesus Cristo, nesse sentido, se disfarçado, fazendo-se passar como um vagabundo, um morador de rua. Mas ninguém conseguia enxergar Deus nele. Ninguém conseguia ver Deus nele. E aqui, nessa parte, fala sobre esse mesmo padre, ele disse que ele foi pregar o evangelho de Cristo, né, segundo ele, para uma parte da Bolívia. Um lugar onde não tinha tido pregação por 10 anos e o pessoal estava muito empolgado de poder recebê-lo. Ele foi até a montanha, que foram 5 horas de viagem, mas afortunadamente cortou por 1 hora num carro que estava completamente quebrado. Mas chegaram até lá. Chegando, eu não lembrei nenhuma palavra em espanhol, ele falou. E o pessoal não queria fazer parte da cerimônia porque eles sentiam que era um desrespeito. Aí aprendi, ele disse, que era uma educação de se aproximar a Deus com vergonha. Tenha vergonha de se aproximar a Deus. Esse jeito de respeitar os outros com vergonha internalizada. E ele sabia que não ia poder mudar esse pensamento, porque Deus não queria que ninguém se aproximasse a ele por vergonha. Pelo contrário, ele queria que você viesse não por aquilo que você fez, mas por aquilo que você representa para ele. Então, ele, desapontado, não conseguiu ter aquela pregação, ninguém se interessou como ele gostaria, ele ficou desapontado e ele disse, já era. Todo esse povo aqui não vai conseguir receber aquilo que eu vim para dar. Todos eles eram trabalhadores, eles vendiam flores, eles sembravam flores, eles cortavam as flores, eles iam nos mercados a vender flores. Era um povo quechua. E quando ele deu uma confissão, né, ele participou de uma confissão praticamente 10 mulheres, e quando saiu para pegar carona de volta, não tinha mais ninguém. Aí ele ficou se sentindo totalmente desapontado, decepcionado com ele mesmo. E ele falou que não tinha mais o que fazer, ele estava pedindo a Deus desculpas constantes, aí ele falou, não, eu vou sentar, porque são 5 horas para descer. Aí eu sentei, ele disse, e viu que tinha um velhinho se aproximando. Ele disse que um velhinho com roupas muito, muito desgastadas, e com pés extremamente trabalhados e com lama, mas com um sorriso interessante e com rugas que parecia que ninguém mais nessa vida poderia ter tanto de coisa que ele tinha. E aí ele falou para ele, olhando para o padre, ele falou assim, tatai, que é uma frase, uma palavra quechua para dizer pai, mas paizinho, no sentido amoroso. E falou assim, obrigado por estar aqui. Ele não soube o que responder, ele simplesmente fez assim, ele está sentado, ele fala assim, tá bom. E ele sentiu que ele se aproximou, ele colocou as mãos nos bolsos e tirou pétalos de diversas cores e começou a jogar esses pétalos na cabeça dele. E ele simplesmente dizia, tatai, obrigado. Colocou de novo a mão no bolso, colocou os pétalos. E ele não conseguiu manter o foco do sentimento de miséria que ele tinha, e ele simplesmente começou a chorar. Entre lágrimas, nos pés dele, só pétalos de diversas cores, sentindo de alguém que pareceria estranho, um obrigado por estar aqui. Ele disse que ele voltou para a Bolívia algumas vezes e não encontrou essa mesma pessoa. E ele se pergunta, e se Deus decidiu se manifestar nesse momento, através dessa pessoa inusual, só para me dizer, tatai, obrigado por estar aqui. Então ele responde na última parte, ele diz, Deus conhece nosso nome, mas não um nome que é a cédula da certidão. Ele fala sobre um rapaz que ele era totalmente desviado de qualquer norma governamental. Ele parava na cadeia, já parou na cadeia 3 vezes antes de 15 anos. E levaram até ele para poder ver se tinha um jeito de ajudá-lo. E ele falou assim, qual que é teu nome? Aí ele falou assim, meu nome é Sniper. Ah, por que Sniper? Não é porque eu atiro nos caras mesmo. Quantos anos você tem? 14.
Não, peraí, eu entendi. Ó, um apelido muito importante, mas me fala qual que é teu nome? Ele falou que não queria falar. Aí eu fiz questão de olhar para ele e falei, não, de boa, me diga, qual que é teu nome? Olha, meu nome é Gonzalo. Falei, legal, mas isso é ótimo, porque aqui o pessoal vai te conhecer como Gonzalo. Mas esse ali é teu sobrenome. Me diga teu nome. Qual que é o nome que a tua mãe usava? Qual que é o nome que a tua mãe te deu? Ele se recusou em falar, mas eventualmente ele falou, Napoleão. Nossa, que nome bonito, é um nome muito histórico. E me diga uma coisa, como que tua mãe te chama? Ele falou assim, minha mãe me chama filho de uma égua. Não, não tô falando quando ela não tá brava. Como que ela te chama quando ela não está brava com você? Me chama de Nipo, Nipito. E ele disse assim, então daqui para frente vou te chamar de Nipito, posso? Sim. E você agora vai ser meu filho. Ele disse que uma noite ele ligou do nada e ele falou assim, era 3 da manhã, e falou assim, por favor, só me fale, padre, eu realmente sou seu filho? E ele, nas 3 da manhã, ele respondeu, com certeza, você é meu filho. No final do capítulo, ele disse assim, dentro da nossa forma tão desfigurada de nos ver a nós mesmos, às vezes nos questionamos se somos lembrados por Deus. Eu posso ter certeza que sim. Aqui a parte mais importante de ser chamados filhos de Deus não é de ser infantis e dizer para nós mesmos, Deus me dá tal bênção, Deus me abençoe dessa forma. É simplesmente lembrar que Deus conhece meu nome. Esse nome que minha mãe fala quando ela não está brava. Qual que é seu nome, Dri, Fran e Malídia? Qual é o nome que você ouviu da sua mãe ou do seu pai ou da sua figura simbólica quando aquela pessoa não estava brava, mas que ama você incrivelmente além do que você pensaria? Então Deus conhece nosso nome. E ele diz, uma reflexão aqui a partir dessa última parte, diz, ser chamado de filho de Deus é importante, somos filhos dele. Mas vem um problema que fundamentalmente eu concordo. Se ver como filho o tempo todo e se condicionar a pedir ao pai sempre por bênção, sempre por recompensas, como um filho faz. Um filho te pede. O oposto seria, então, você se amar e pensar em Deus como um pai, se olhando no espelho e vendo o reflexo dele em você. E dizer, eu sou meu pai, eu sou minha mãe, mas nas partes mais virtuosas que ele pode ter me dado, por herança própria, porque ser quem eu sou. Então termina Jó nos falando aqui que ele foi abençoado, que ele prosperou. Vamos ver aqui nessa última parte. Ele foi abençoado com muitas coisas, 1.000 ovelhas, 1.000 jumentas, teve 7 filhos, 3 filhas, e ele viveu por muitos anos. Até a 4ª geração viu os filhos, e Jó morreu, Jó velho de fartos de dias. O que quer dizer aqui? Que ele não foi abençoado por ele ser leal, por ele ser obediente. Não. Ele foi abençoado porque ele ia ser abençoado. Então tem coisas que o esforço não precisa ser constante, porque você vai receber simplesmente pelo fato de você ser um filho ou uma filha de Deus. Então a pergunta é, nem tudo precisa, então, esforço, como Provérbios diria, mas nem tudo também pode ser mistério. Que tipo de bênçãos você vai receber só pelo simples fato de se relaxar e ter um relacionamento com Deus? Então, essa parte fundamental de dizer, eu posso me ver no espelho e reconhecer Ele em mim. Como um filho poderia se reconhecer como filho do pai, da mãe. Então, posso me amar? Posso me amar plenamente me olhando no espelho?
e vendo ele em mim, como sua filha, como seu filho. E então posso me odiar menos, posso me desfigurar menos, posso me abraçar e dizer: Senhor, eu posso me ver em mim. E porém, o Senhor pode se manifestar em todas as formas, como um velhinho que pode jogar pétalos na cabeça de uma pessoa, até no mesmo rosto de eu mesmo me olhando no espelho. Para terminar, realmente a jornada de Jó não é uma jornada fácil, não deve ser externa a nós, mas deve de remarcar uma coisa particular. Meu relacionamento com Deus tem que ser o meu primeiro voto, se dizer assim, como se fosse praticamente um voto de casamento. Qual que seria esse voto que todo mundo fala? Pai Celestial, Deus amado, Cristo, eu conversarei, me relacionarei contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte possa nos unir novamente e em vida possa te reconhecer em cada uma das pessoas ao meu redor, me incluindo na frente do espelho. Assim que com isso fechamos Jó. Agora, comentários. Minha Madri, que comentários você tem aí para nós, por favor? E depois o irmã Fran, fechamos com a irmã Lígia e uma fotinha e pronto, podemos descansar. Não tem mais aqui. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada, eu acho que é uma boa reflexão, né? Porque, igual você falou, que para a gente procurar bem nós os atributos de Cristo, né? E como a gente foi criada à imagem e semelhança dele, então muitos dos atributos dele, a gente veio para a Terra já com tudo isso. E a gente tem mais dons do que a gente pensa que a gente tem. Então, quando a gente estiver desencorajado, isso é uma forte motivação, eu acho, né? Porque a nossa fé, acho que é natural do ser humano, principalmente das mulheres, esse sentimento de resgatar as pessoas que estão com alguma necessidade, de prover, de esse sentimento maternal que a gente tem não só pelos nossos filhos, mas pelas pessoas em geral, as irmãs, os irmãos. Eu acho que é um atributo, né, que eu acho bem interessante, porque o inimigo, ele faz a gente pensar que a gente precisa daquilo que a gente não pode ter, ou que a gente vai ter decepções e sempre na nossa vida, mas a gente esquece de ver o lado positivo das coisas muitas vezes, né? E Jó, com certeza, ele está num bom lugar agora, né? A despeito de tudo que ele passou nessa vida, mas ele teve a recompensa dele por ter sido fiel e a gente não sabe como é do outro lado, mas a gente hoje é interessante, eu fui no devocional do Elder Cossé e ele falou uma coisa muito interessante que a gente, a religião, né, a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, os membros, a gente tem essa consciência de onde a gente, né, a restauração do evangelho ensinou tudo isso pra gente, o profeta Joseph Smith, que a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe quem a gente é, e a gente sabe para onde a gente vai. E daí uma pessoa falou para ele, a minha religião, a gente só acredita que tem essa vida, a gente não acredita que tem a vida anterior, a gente acredita até que possa ter uma posterior, né? Mas eu achei interessante essa história de Jó, né? Toda a história, todas as pessoas que influenciaram os pensamentos dele e o desfecho de tudo isso, né? Muito boa reflexão. Lindo. Não precisamos muito esforço porque já puxamos do Pai. Não precisamos muito esforço para parecermos mais nele nesse sentido. Mas focarmos naquilo que já veio de herança. Maravilha, minha Madri, maravilha. Minha irmã Fran. Bom, estava aqui pensando no finalzinho que você falou para a gente imaginar como se fosse um casamento, né? E esse relacionamento com o Pai Celestial, né, com Jesus Cristo, na alegria e na tristeza. Aí estava eu aqui pensando, porque muitas vezes a gente fica muito mal. Às vezes pode ser o oposto, claro, mas assim, nas dificuldades, em geral, é onde a gente busca muito mais. Porque é onde a gente vê que sem ele a gente não
faz nada, né? Não consegue, é difícil superar qualquer coisa. Normalmente já é difícil sem ele, né? E aí eu gostei dessa parte, e pensando em Jó, como ele foi paciente, como a gente sempre fala, né? Oh, paciência. Oh, meu celular tá com pouca bateria. A paciência de Jó, né? Nossa, que paciência de Jó. E realmente ele foi muito paciente, que quisera eu ter, né? Buscar essa mesma, não só paciência, esse amor, esse relacionamento. É esse relacionamento que eu quero e preciso ter com o Salvador Jesus Cristo. Um relacionamento, confiar nele 100% e agradecer nos bons e nos maus momentos e falar. É o que eu falo para todo mundo, né? Meus amigos, meus filhos, assim, falo. Eu pego aquela frasezinha, o lema lá dos Alcoólicos Anônimos para mim, né? Vivo um dia de cada vez, mas como se fosse o último. Se hoje fosse meu último dia, o que eu fiz? Eu agradeci, eu orei, eu demonstrei amor para as pessoas, eu servi alguém. O que eu fiz hoje? Amanhã não sei se eu vou estar viva. Não sei. Espero que sim, óbvio, mas não sei. Então, o hoje. Então, eu busco focar no hoje, assim, e o meu relacionamento hoje com o Senhor. Então, participando aqui dessa última aula de Jó, para mim, apesar de chegar atrasadinha por causa do trabalho, mas foi muito bom esses últimos domingos, porque alguns eu não estou conseguindo ir à igreja e estou trabalhando e estou buscando um trabalho que não trabalho domingo, mas até lá é bom, me faz muito bem e ajuda o meu relacionamento com os meus amigos e com o Senhor. Né? Obrigado. Lindo. E Melídia? Eu quero agradecer muito a oportunidade que eu tive de aprender sobre Jó. Eu acho que eu estava numa caixinha bem pequenininha a respeito de Jó, aquela caixinha do seminário ainda. Aquela caixinha pequenininha, né? E apesar de eu não ter estado no segundo encontro, que foi domingo passado, eu assisti, né? E eu pude aprender muito a respeito de Jó e da experiência que ele teve, né? E eu sou muito grata por ter aprendido, expandido meu conhecimento e eu acho que ainda é pouco, eu acho que eu quero saber mais a respeito, porque agora me deu muita vontade de aprender, porque tem muita coisa para aprender com Jó, com os 4 amigos dele, com a resposta do Senhor, e a gente começa a fazer as conexões neurais com os outros conhecimentos que a gente tem, e a gente vai linkando, isso é maravilhoso, né? Isso daí expande, né? O conhecimento, expande a nossa percepção e expande o nosso relacionamento com o Senhor. E eu quero agradecer e espero que você já tenha novas aulas aí para gente de outros livros que eu vou participar, que isso é muito bom. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço vocês. Assim, essa daqui eu já fiz, mas foram 10 reuniões, né? Eu condensei em 3 para ver, porque foi a primeira tentativa de fazer. Questão de obrigado. Muito obrigado. O final do livro do Jó, eu não saio com todas as respostas que eu gostaria de ter, vamos dizer, na jornada pessoal. Não sei porque algumas orações parecem ser respondidas imediatamente, enquanto outras permanecem em silêncio. Ainda não sei porque alguns justos sofrem tanto, quanto outros simples prosperam mais. Primordialmente, tem coisas que não vou conseguir entender, mas não quero ter uma preguiça espiritual, é só dizer, Deus sabe porque é o jeito dele. Eu quero ter um relacionamento com ele para entender porque é válido também você ter esses oscilamentos de Jó. Onde eu duvido, mas consigo ter um testemunho, mas às vezes eu me sinto morrer, mas às vezes eu desejo viver.
faz parte da experiência humana, mas eu quero continuar conversando com Deus, independente de como que Ele pode me abençoar ou não. Eu desejo uma fé amadurecida. Estou falando aqui por nós todos, né? Eu desejo por uma fé amadurecida, uma fé onde Deus pode enxergar os desertos, onde ninguém habita e Ele continua fazendo chover. Deixa eu ver. E que Ele, entre todas as coisas, Ele pode dizer: Lígia, você está aqui. Fran, você está aqui. Dri, você está aqui. Ariana, você está aqui. Para mim, conversar com vocês é conversar com Deus. Uma manifestação de Deus para comigo, na minha jornada pessoal. Então, eu agradeço muito vocês me permitirem ter esse tempinho com vocês. E qualquer outro cursinho assim, workshop, eu faço questão de incluí-las. E Pode fazer toda semana. Com certeza. vamos dar um sorriso aqui, vou bater uma captura de tela para a gente falar tchau. Então, tá? Isso mesmo. Vai, só falta aí a minha madrinha, que está se ajuntando. Fotinho, Dri, fotinho. Fotinha, Adri. A luz, pegando a luz, vai isso. 1, 2, 3. Não, peraí, os olhos ficaram fechados. Hoje de novo. 1, 2, 3. Aê, obrigado. Beijo gigante para vocês. Obrigado pelo seu apoio. Até depois. Tchau. Obrigado, Bispo. Obrigada. Obrigada. Minha irmã Fran, minha irmã Lídia, minha irmã Adri. Beijão para vocês. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.